Ray Bradbury, o agente funerário. O Sr. Benedict saiu de casa. Ele ficou na varanda, tímido, sentindo-se inferior aos outros. Um cachorrinho passou trotando com olhar astuto, tanto que o Sr. Benedict não se atreveu a segurá-lo. O menino espiou através da cerca de ferro forjado que cercava o cemitério próximo à igreja. O Sr. Benedict piscou diante da curiosidade penetrante do menino. Você é o homem do funeral? A criatura retrucou. Sentindo-se muito abatido, o Sr. Benedict não respondeu. A igreja é sua? O garoto voltou ao ataque. Sim, foi a resposta do Sr. Benedict. E a funerária? Também. E o cemitério, as lajes e os túmulos? Além disso, repetiu o Sr. Benedict com certo orgulho. Era verdade, e incrível ao mesmo tempo. Um período de boa sorte que o manteve muito ocupado durante longas noites, muitos anos atrás. Primeiro ele construiu a igreja e o pátio, com alguns túmulos cobertos de musgo, quando os batistas se mudaram para a parte alta da cidade. Depois construiu uma pequena casa funerária, de estilo gótico naturalmente, e cobriu-a de era, adicionando uma casa para ele ao fundo. A morte foi muito conveniente para o Sr. Benedict. Fazer com que as pessoas entrem e saiam da funerária e da igreja com o mínimo de confusão e o máximo de bênção sintética. Não houve necessidade de nenhum cortejo fúnebre. Isso também foi o que declarou o anúncio no Jornal da Manhã. Saindo da igreja e caindo no chão, com a mesma suavidade de um assovio. Além disso, apenas os melhores balsâmicos foram usados. O menino continuou olhando para ele e o Sr. Benedict sentiu-se como uma vela apagada pelo vento. Ele era tão inferior. Tudo que vivia ou se movia o deixava melancólico e triste. Ele dizia continuamente, sim, 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 às pessoas, sem ousar discutir, objetar ou dizer não, com quem quer que fosse. Se o Sr. Benedict encontrasse alguém na rua, ele olhava para o nariz, para as orelhas, ou examinava os cabelos com seus olhinhos tristes, que nunca olhavam direito, e segurava a mão do interlocutor. A dele tão fria como se fosse um presente precioso, dizendo, o senhor é definitivo, irrevogável, completamente correto. Mas quando ele conversava com alguém, ele nunca ouvia o que a outra pessoa lhe dizia. Uau! Exclamou ele, parado na varanda. Você é um garotinho encantador. Tive medo que o menino não acabasse gostando completamente de mim. O Sr. Benedict desceu os degraus da varanda e atravessou o portão, sem olhar uma única vez para sua funerária. Ele adiou esse prazer para mais tarde. Foi muito importante que as coisas viessem passo a passo. Não lhe serviria agora pensar nos corpos que ali aguardavam o serviço do seu talento. Não, era melhor seguir sua rotina diária, e com isso começou o conflito deles. Ele sabia exatamente o quão irritado ele poderia e deveria ficar. Passava metade do dia indo de um ponto a outro da cidade, deixando que a superioridade dos vizinhos o dominasse, deixando que a própria inferioridade o dissolvesse, banhasse-o em suor, oprimisse seu coração e lhe desse nós no cérebro. Ele conversou com o Sr. Rogers, o farmacêutico, em conversa fiada e sem sentido, e guardou todos os insultos, entonações maliciosas e os dardos que lhe dirigia. Sr. Rogers sempre tinha algo desagradável a dizer sobre um agente funerário. Sr. Benedict riu ao ouvir uma piada contra si mesmo, embora quisesse chorar de raiva. Então, você é um iceberg, concluiu o Sr. Rogers naquela manhã. Um bloco de gelo, repetiu o Sr. Benedict. Fora da farmácia, o Sr. Benedict esbarrou no Sr. Stevenson, o empreiteiro.
Stevenson consultou o relógio para estimar quanto tempo poderia passar com Benedict antes de ter que comparecer a um outro compromisso. Ah, olá, Benedict! Stevenson gritou. Como vão os negócios? Tenho certeza que você colocou todo o seu esforço nisso. Não é verdade? Você deve defendê-lo com unhas e dentes. Sim, sim. Sr. Benedict riu vagamente. E como vão os seus negócios, Sr. Stevenson? Ah, como suas mãos estão tão frias, Benny, querido garoto. Que aperto de mão frio. Você deve ter ficado com frio embalsamando uma mulher fria. Nada mal. Você ouviu o que eu disse? Gritou o Sr. Stevenson, dando-lhe um tapinha nas costas. Bem. O Sr. Benedict concordou. Tá um belo dia, certo? E assim continuou, pessoa após pessoa. Sr. Benedict passando de um conhecido para o outro. Era o lago natural de todos se recusavam a se jogar. As pessoas começaram com pedrinhas, e quando o Sr. Benedict não protestou, nem reclamou, começaram a atirar entulho e tijolos ou uma pedra nele. Não houve fundo no Sr. Benedict, nenhum respingo ou reação de qualquer tipo. O lago nunca respondeu. Com o passar do dia, o Sr. Benedict ficou mais irritado e se considerou mais desamparado. E quanto mais ia de casa em casa e tinha mais conversas e conversas, mais se odiava com verdadeiro prazer masoquista. Mas o que o encorajou a continuar foi a lembrança dos prazeres que o aguardavam naquela noite. Por isso deixou-se levar por todos aqueles insultos e cumprimentou aqueles idiotas, apertando-lhe as mãos, como se fossem biscoitos sacudidos na frente do estômago, desejando apenas ser repreendido por todos eles. Nossa, você está aqui, cortador de carne? Sr. Flinger, confeiteiro, deu-lhe as boas-vindas. Como é que está todo o seu gado? Tudo levou a sentir um enorme complexo de inferioridade. Com uma saraivada final de insultos, o Sr. Benedict olhou para o relógio de pulso, virou-se e correu pela cidade. Ele já estava no topo, completamente pronto para o trabalho, para o que tinha que fazer e para se divertir. A pior parte do dia já passou. A parte boa estava começando. Ele subiu ativamente os degraus da varanda da funerária. A sala parecia estar nevada. Havia colinas brancas e contornos pálidos de coisas debaixo dos lençóis, na escuridão. A porta se abriu abruptamente. O Sr. Benedict, enquadrado com uma clareza surpreendente, estava na porta, com a cabeça erguida, uma mão erguida como numa saudação dramática e a outra apoiada na maçaneta, com uma rigidez muito forçada. Ele era o mestre dos fantoches quando chegou em casa. Ele passou um longo minuto no centro de seu teatro. Em sua cabeça, talvez, os aplausos ecoaram. Ele não se mexeu, mas abaixou a cabeça, como se apreciasse o clamor de sua audiência, invisível. Com cuidado, tirou o paletó, pendurou-o, vestiu um jaleco branco, abotou os punhos com a eficiência profissional. Depois, lavou as mãos e olhou para os seus bons amigos. Tinha sido uma boa semana, e debaixo das cobertas havia uma coleção de heranças de família. Então, enquanto estava diante deles, o Sr. Benedict sentiu-se crescendo e crescendo, elevando-se sobre todos eles com sua altura. Como Alice no País das Maravilhas, ele gritou surpreso. Mais alto, mais alto. Mais curioso, mais curioso. Ele flexionou as mãos para fora e para cima. Ele conseguiu controlar sua descrença inicial quando estava lá com os mortos. Ele ficou encantado, surpreso ao descobrir que ali ele era o senhor do povo, aquele que podia fazer o que quisesse com os homens, e eles tinham, necessariamente, de ser corteses e cooperativos com ele. Eles não podiam correr, e agora, como em outros dias, ele se sentia sereno, calmo e crescendo, como Alice. Ah, tão alto, tanto, até minha cabeça bater no teto. Ele caminhou por aquela companhia de homens bem vestidos
Ele se sentia como quando voltava de um filme à noite, muito poderoso, muito alerta, muito seguro de si mesmo. Ele sabia que todos olhavam para ele quando saía do cinema, e que ele era lindo, muito correto e muito corajoso, e tudo que era protagonista do filme. Com sua voz tão ressonante, tão persuasiva, que lhe dava o direito para levantar a cabeça, levantar as sobrancelhas e bater com força na bengala. E às vezes essa hipnose produzida pelos filmes durava até ele chegar em casa, persistindo até durante o sono. Foram as 2 únicas vezes na sua vida em que se sentiu milagroso e perfeito, no cinema e aqui, no seu próprio teatro, produtor de frio. Ele caminhou pelas fileiras de travessas, com cada nome escrito em um pedaço de papelão branco. Senhora Waters, Senhor Smith, Senhorita Brown, Senhor Andrews. Ah, boa tarde a todos. Benedict estava diante de um corpo. Como você está hoje, senhora Shelmond? Perguntou ele, levantando um lençol, como quem procura uma criança debaixo da cama. Você está esplêndida, minha querida senhora. Senhora Shelmond, em vida, nunca havia falado com ele. Passando pelo Sr. Benedict como uma estátua equipada com patins escondidos sob a saia, o que lhe conferia um porte muito elegante e imperturbável. Minha querida senhorita Shelmond, continuou o Sr. Benedict, puxando uma cadeira e olhando para a mulher morta, através de uma lupa. Você percebe, minha senhora, a condição sebácea dos seus poros? Na vida você era como cera, uma desordem dos poros, repito, óleo, gordura e grãos, uma dieta muito rica em gordura, senhorita Shelmond. Esse era o seu problema. E muitos bolos, doces e fritangas. A senhora sempre teve orgulho de sua inteligência, senhorita Shelmond, julgando-me como uma moeda sob a planta do seu pé, ou até menos. Enquanto isso, você se entregou às delícias das limonadas, dos gins, tônicas e dos refrigerantes. E se acreditou tão superior a tudo que vê o que aconteceu com você agora? Senhora Shelmond. Ele realizou uma operação perfeita na mulher morta. Cortando o couro cabeludo em círculo, ele ergueu o crânio e removeu o cérebro. Em seguida, preparou uma mistura de balas de todas as cores, junto com cubos de açúcar, e enfiou tudo dentro da caveira vazia, junto com um cartãozinho que dizia em vermelho: Bons sonhos. Ele então colocou o boné no lugar, assim como o couro cabeludo, costurou tudo e escondeu as costuras com cera e pó. É isso, exclamou em voz alta quando terminou. Ele então mudou-se para a próxima mesa. Boa tarde, Sr. Rain. Boa tarde. Como é que está o seu ódio racial hoje, Sr. Rain? Ah, puro, branco e limpo, Sr. Rain. Tão branco quanto a neve, tão branco quanto o linho. Você é, Sr. Rain, o homem que odiava judeus e negros. Para as minorias, Sr. Rain. Para as minorias. Ele empurrou o lençol para longe dele. Sr. Rain, olhe para um membro de uma minoria. Eu, minoria dos inferiores, os que só falam aos sussurros, os que têm medo de falar alto, os que têm medo de tudo, até dos ratos. Você sabe o que eu vou fazer com você, Sr. Rain? Primeiro, vou tirar todo o sangue, meu amigo fanático. O sangue foi tirado. E agora, a injeção, como você disse, do fluido de embalsamamento. E o Sr. Rain, branco como um campo de neve, puro como linho, permaneceu imóvel enquanto o líquido entrava em seu corpo. O Sr. Benedict riu. O Sr. Rain ficou preto. Preto, preto como carvão. Preto como a noite. O fluido de embalsamamento era tinta. Olá, Edmund Ward. Que corpo magnífico Ward tinha. Poderoso, com músculos fortes, de ossos a osso, e um peito como uma rocha. As mulheres ficaram sem palavras quando ele passou. Os homens olharam para ele com inveja, na esperança de poder ter aquele mesmo corpo uma noite,
voltar para casa e fazer uma agradável surpresa para suas esposas. Mas o corpo de Worth sempre foi só dele, aplicando às tarefas e aos prazeres que o tornavam tema de todas as conversas entre pessoas que gostavam do pecado. E agora você está aqui, afirmou o Sr. Benedict, olhando com prazer para aquele corpo esplêndido. Por um momento ele ficou imerso na memória de seu próprio corpo, em tempos passados. Certa vez ele tentou se estrangular com uma corda pendurada em uma barra transversal. Passou por baixo do queixo e puxou para cima, na esperança de aumentar 1 centímetro a sua altura ridícula. Para neutralizar sua pele pálida, ele estava deitado ao sol, mas a única coisa que conseguiu fazer foi queimar-se e sua pele caiu em flocos, deixando apenas outra pele mais sensível e pálida por baixo. E o que ele poderia fazer com os olhinhos com os quais espiava seu cérebro? Olhos pequenos, semicerrados, próximos, vítreos. E a boquinha? É possível pintar casas, queimar lixo, sair de um bairro pobre, matar a mãe, comprar roupa nova, um carro, ganhar uma fortuna, trocar tudo ao seu redor por coisas novas. Mas o que se pode fazer quando se sente preso como um queijo na garganta de um rato? Assim o seu próprio ambiente traiu o Sr. Benedict, a sua própria pele, a sua cor, a sua própria voz. Não lhe davam a menor oportunidade de se movimentar no mundo luminoso e vasto, onde os homens barbeiam as mulheres, beijam-lhes a boca, também apertam a mão dos amigos e fumam cigarros aromáticos. Pensando assim, o Sr. Benedict ficou diante do magnífico corpo de Edmund Ward. Ele cortou a cabeça, colocou-a em um caixão sobre uma pequena almofada de cetim, virada para cima. Depois colocou 190 quilos de tijolos dentro do mesmo caixão, enfiando algumas almofadas dentro de uma jaqueta preta com camisa branca e gravata para cobri-lo. Fingiu a parte superior do cadáver e cobriu o todo com um pano de veludo preto até o queixo. A ilusão era perfeita. Ele então colocou o corpo dentro de uma geladeira. Quando eu morrer, deixarei uma ordem específica, Sr. Ward, para que minha cabeça seja cortada e enterrada com o seu corpo. Até então terei um assistente que realizará esse ato por dinheiro. Como em vida não consegui possuir um corpo que incitasse o amor, pelo menos o terei na morte. Muito obrigado! E fechou a tampa do caixão em Edmund Ward. Como era costume da cidade que as pessoas fossem enterradas com os caixões fechados durante o serviço religioso, isso deu ao Sr. Benedict a oportunidade de vingar as repressões que exerceu sobre os seus convidados indefesos. Ele colocou alguns nos caixões virados para baixo, outros virados para cima, ou em posições obscenas. Certa vez ele se divertiu muito com um grupo de solteironas que morreram certa tarde em um acidente de carro, a caminho do chá. Eram charlatões muito famosos, que sempre se uniram por seus comentários maliciosos. Que as pessoas que compareceram ao funeral não sabiam. Os 3 caixões estavam fechados. É que, como em vida, as 3 mulheres foram enfiadas numa única caixa, com as cabeças juntas eternamente, para que pudessem continuar murmurando friamente, petrificamente. Os outros 2 caixões estavam cheios de pedras, conchas e pedaços de pano. Foi um serviço maravilhoso. Todo mundo chorou. Essas 3 pobres mulheres inseparáveis, finalmente separadas. Todo mundo estava chorando. Sim, disse o Sr. Benedict, escondendo o rosto e fingindo uma dor profunda. Como não lhe faltava senso de justiça, o Sr. Benedict enterrou um homem muito rico, completamente nu. E ele enterrou um mendigo envolto em um manto dourado, com moedas de $5 nos botões e moedas de $20 em cada pálpebra. Um advogado não foi enterrado, mas cremado. Seu caixão continha apenas o corpo de um gato selvagem que o Sr. Benedict havia atirado num domingo.
Sr. Benedict, entretanto, ia de um cadáver a outro, conversando com todas as figuras vestidas e contando-lhes o seu segredo. O último corpo do dia foi o de Merrill Blythe, um homem idoso que sofria de coma, catalepsia. Sr. Blythe já esteve a ponto de ser enterrado diversas vezes, mas em cada uma delas ele reviveu a tempo de evitar aquela catástrofe. Sr. Benedict afastou o lençol do rosto de Sr. Blythe. Sr. Merrill Blythe abriu as pálpebras. Ah! Exclamou Sr. Benedict, deixando cair o lençol. Ei! A voz gritou por baixo do tecido. Sr. Benedict caiu contra a laje, sentindo-se subitamente dominado pelo medo. Doente. Tire-me daqui! Continuou a voz do Sr. Merrill Blythe. Você está vivo? Sr. Benedict murmurou, retirando novamente o lençol. Ah, as coisas que eu vi, as coisas que tive que ouvir durante esta última hora, gritou o velho na laje, revirando os olhos de horror. Aqui em cima, sem conseguir se mover e ouvindo seu monólogo insano. Ah, monstro, monstro, monstro do mal, tire-me daqui. Vou ver o prefeito, a Câmara Municipal, todo mundo. Droga, maldito monstro, sádico, malvado, assassino. Espere até eu lhe contar tudo o que eu sei sobre você, acrescentou o velho. Tire-me daqui! Não, exclamou o Sr. Benedict, caindo de joelhos. Ah, canalha, soluçou o Sr. Merrill Blythe. Pensar que isso acontece há tantos anos em nossa cidade, sem que soubéssemos das terríveis iniquidades que você cometeu com os cadáveres? Seu monstro. Não, soluçou o Sr. Benedict, tentando se levantar, caindo novamente, pálido de terror. As atrocidades que ele brazonou e as que cometeu, acrescentou o Sr. Blythe com sua secura desdenhosa. Sinto muito, sussurrou o Sr. Benedict. O velho tentou sentar-se. Não, gritou o agente funerário, segurando com força. Me solta, o velho lutou. Não, repetiu o Sr. Benedict. Ele então pegou uma seringa hipodérmica e picou o braço do velho. Monstro! O Sr. Blythe cuspiu em seu rosto. Depois voltou seu olhar para todas as figuras prostradas sob os lençóis que o rodeavam. Ei, você, me ajuda! Voltou a cabeça para a janela através da qual podia ver a igreja, o cemitério com os túmulos e as cruzes. Vocês que estão aí embaixo das pedras, me ajudem! Escute-me! O velho caiu para trás, um assovio fraco saindo dos seus lábios tensos. Ele sabia que estava morrendo. Ouça-me, pessoal! Ele exclamou apressadamente. Este homem infame me assassinou. E você, todos vocês, também foram vítimas dele. Não aceite isso. Não deixe que ele tire sarro de mais ninguém de novo. O velho lambeu os lábios para umedecê-los, sentindo-se cada vez mais fraco. Faça algo com ele. Eles não podem fazer nada comigo, proclamou o Sr. Benedict, imóvel e muito pálido. Eles não podem. Eu sei que eles não podem. Saiam dos seus túmulos, o moribundo articulou dolorosamente. Me ajude, essa noite ou amanhã, mas logo saia e acabe com ele, esse canalha terrível. Sr. Merrill Blythe foi dominado pelas lágrimas. Você é um idiota, murmurou o Sr. Benedict. Você está morrendo, está apenas falando besteiras. Vamos, morra de uma vez por todas, seu bastardo. Todos fora, gritou o velho. Todo mundo, fora! Me ajude! Por favor, cala a boca, implorou o Sr. Benedict. Eu não quero mais ouvir isso. De repente a sala ficou escura. Era noite, já era muito tarde. O velho continuou a murmurar, cada vez mais fraco. Finalmente, sorrindo, ele disse: Todos sofreram por você, seu canalha, mas esta noite sei que farão alguma coisa. E o velho morreu. As pessoas alegaram que houve uma explosão no cemitério naquela noite. Ou melhor, uma série de explosões. Uma mistura de coisas muito estranhas, um movimento, uma violência, uma loucura. Houve muita luz, relâmpagos e chuva, e os sinos das igrejas tocaram alto,
Pedras caíram, bocas proferiram juramentos terríveis e objetos voaram pelo ar. Houve perseguição, gritos, muitas sombras, todas as luzes da funerária acesas e dentro de coisas que se moviam freneticamente, agitadas, janelas quebradas, portas arrancadas das dobradiças, folhas caídas das árvores, portões lascados e, no final, uma visão do Sr. Benedict correndo, desaparecendo. As luzes se apagaram, ouviu-se um grito que só o Sr. Benedict poderia dar. E então, nada. Silêncio. Os habitantes da cidade entraram na funerária na manhã seguinte. Eles revistaram a fazenda e a igreja adjacente. Finalmente chegaram ao cemitério. Lá não encontraram nada além de sangue, uma quantidade imensa de sangue que espirrou em tudo, como se tivesse caído do céu à noite. Mas nem o menor sinal do Sr. Benedict. Onde será? Todos se perguntaram, confusos. Mas eles finalmente tiveram uma resposta. Vagando entre os túmulos, chegaram à sombra de algumas árvores, onde as lajes, uma a uma, estavam muito velhas, desgastadas pelo tempo. Nenhum pássaro cantava nas árvores. O sol que finalmente conseguiu romper os galhos grossos era como uma lâmpada incandescente, fraca, teatral, incrível. Eles pararam em frente a um túmulo. Aqui está, eles exclamaram. Eles se abaixaram para examinar mais de perto a laje coberta de musgo e soltaram um grito geral. Recentemente gravado na laje, como que por dedos muito fracos, na verdade era tudo produto de pregos, liam um nome: Senhor Bento. Olha aqui, alguém gritou de repente. Todos eles vieram. Esta laje e esta também, acrescentou o aldeão, apontando outras 5 sepulturas. Todos os examinavam cuidadosamente, presos no mais profundo estupor. Os mesmos riscos eram visíveis em cada laje, com a mesma mensagem: Senhor Bento. As pessoas ficaram aterrorizadas. É impossível, gritaram francamente. Ele não pode ser enterrado sob todas essas pedras de uma vez. Eles permaneceram muito tempo no cemitério. Instintivamente contemplaram-se, em silêncio. Depois olharam para a sombra das árvores. Eles estavam esperando por uma resposta. Com um ligeiro balbucio, um deles simplesmente perguntou: Sério? Você não pode?